O salão estava impecavelmente decorado, flores elegantes espalhadas por todos os cantos, música suave preenchendo o ambiente e convidados, bem vestidos, aguardando o momento mais importante da cerimônia. No centro de tudo, ela estava parada, vestida com um lindo vestido de noiva, segurando um buquê com mãos levemente trêmulas. Seu coração batia rápido, não apenas de emoção, mas de expectativa. Tudo parecia perfeito, exatamente como ela havia imaginado durante tanto tempo. Os minutos começaram a passar e o noivo ainda não havia aparecido. No início, ninguém achou estranho. Pequenos atrasos acontecem em casamentos, mas conforme o tempo avançava, a atmosfera começou a mudar. Os sorrisos dos convidados foram desaparecendo, substituídos por olhares curiosos e cochichos discretos. A noiva tentou manter a calma, mas dentro dela, uma inquietação crescente começava a tomar forma. Algo não estava certo. De repente, um dos organizadores se aproximou dela com uma expressão tensa. Ele sussurrou algo que fez o mundo ao redor dela parecer desaparecer. O noivo não viria. Ele havia ido embora, sem explicação, sem aviso. Aquelas palavras foram como um golpe direto em seu coração. Por um momento ela não conseguiu reagir. O som da música, as vozes ao redor, tudo ficou distante. Era como se o tempo tivesse parado apenas para ela. Os convidados começaram a perceber o que estava acontecendo. O silêncio se espalhou rapidamente pelo salão, seguido por murmúrios de surpresa e choque. Alguns demonstravam pena, outros apenas curiosidade. A noiva sentiu todos os olhares sobre ela, como se estivesse exposta diante de todos. A humilhação era quase insuportável, mas ela permaneceu de pé, lutando para não deixar as lágrimas caírem naquele momento. Sua mente estava cheia de perguntas sem resposta. Por quê? O que havia dado errado? Como alguém poderia simplesmente desaparecer naquele momento? Cada pensamento parecia mais doloroso que o anterior. Mas mesmo diante da dor, havia algo dentro dela que se recusava a desmoronar completamente. Talvez fosse orgulho, talvez fosse força, ela ainda não sabia. Enquanto o ambiente continuava tenso, alguém inesperado se levantou entre os convidados. Era o irmão do noivo, um homem conhecido por sua postura fria, sua influência e sua presença imponente. Ele não demonstrava emoções facilmente, e sua expressão naquele momento era difícil de interpretar. Todos os olhares se voltaram para ele, curiosos sobre o que faria. Ele caminhou lentamente até o centro do salão, seus passos firmes ecoando no silêncio absoluto. Ao se aproximar da noiva, parou por alguns segundos, observando-a com atenção. Não havia julgamento em seu olhar, apenas uma calma controlada. A noiva, ainda tentando entender tudo, levantou o olhar e o encarou. Havia algo diferente naquele momento, algo que ninguém ali conseguia explicar completamente. Sem levantar a voz, mas com uma autoridade natural, ele fez uma proposta inesperada. Disse que ela não precisava sair dali humilhada, que a cerimônia poderia continuar. Suas palavras causaram um impacto imediato no ambiente. Os convidados ficaram em choque, sem saber como reagir. A noiva sentiu o coração acelerar novamente, mas dessa vez por um motivo completamente diferente. Aquele momento marcava o fim de algo doloroso. E talvez o início de algo que ninguém poderia prever. O silêncio no salão se tornou ainda mais profundo após a proposta inesperada. Todos os olhares estavam fixos nela, aguardando uma resposta que parecia impossível de dar. A noiva sentia o coração bater com força, sua mente dividida entre a dor recente e a surpresa daquele momento. O homem à sua frente permanecia calmo, firme, sem pressioná-la, como se estivesse disposto a aceitar qualquer decisão. Aquilo, de certa forma, lhe deu um pouco de segurança em meio ao caos. Ela respirou fundo, tentando encontrar clareza em meio à confusão. Permanecer ali sozinha e humilhada não era uma opção. Mas aceitar aquela proposta também significava entrar em algo completamente desconhecido. Ainda assim, havia algo no olhar dele, uma firmeza silenciosa, um respeito que ela não havia sentido antes. Sem dizer muitas palavras, ela fez um leve aceno com a cabeça, aceitando a proposta.
O murmúrio dos convidados voltou, agora carregado de surpresa e incredulidade. A cerimônia continuou, mas agora com uma energia completamente diferente. O que antes era um casamento planejado se transformou em algo inesperado e intenso. Ele permaneceu ao lado dela o tempo todo, sem demonstrar emoção excessiva, mas também sem deixá-la sozinha em nenhum momento. Cada gesto dele era controlado, mas carregado de significado. Para ela, tudo parecia surreal, como se estivesse vivendo um momento fora da realidade. Após a cerimônia, quando os convidados começaram a se dispersar, o ambiente ficou mais calmo. Ela ainda tentava processar tudo o que havia acontecido. O homem se aproximou dela novamente, desta vez de forma mais tranquila. Sem a pressão dos olhares ao redor, ele falou com mais clareza. Explicou que sua intenção não era criar uma situação desconfortável, mas proteger sua dignidade naquele momento difícil. Suas palavras foram diretas, mas sinceras. Com o passar dos dias, ela começou a conhecer melhor o homem com quem havia se casado. Ele era reservado, muitas vezes distante, mas nunca rude. Pelo contrário, demonstrava respeito em cada atitude. Ele não fazia promessas vazias, nem tentava forçar uma conexão. Apenas criava um ambiente seguro onde ela podia se reconstruir aos poucos. Aquilo, para ela, era algo completamente novo. Aos poucos, ela percebeu que por trás daquela aparência fria existia alguém que observava tudo com atenção. Pequenos gestos começaram a revelar uma preocupação silenciosa. Garantir que ela estivesse confortável, que tivesse o que precisava, que não fosse exposta novamente a situações dolorosas. Ele nunca falava muito sobre sentimentos, mas suas ações diziam mais do que palavras poderiam expressar. Com o tempo, a dor do passado começou a perder força. O homem que a havia abandonado já não ocupava mais seus pensamentos como antes. Em seu lugar, havia uma nova realidade sendo construída, baseada não em ilusões, mas em respeito e estabilidade. Ela começou a perceber que talvez o que havia acontecido naquele dia não fosse apenas uma tragédia, mas uma mudança de caminho. Em uma noite tranquila, enquanto observava o céu pela janela, ela sentiu algo que não esperava: paz. Não era o tipo de felicidade intensa que ela havia imaginado no passado, mas algo mais profundo e verdadeiro. Ao olhar para o homem que agora fazia parte de sua vida, percebeu que ele nunca a havia feito sentir menos. Pelo contrário, ele a ajudou a recuperar sua força. Às vezes, o destino parece cruel, mas pode esconder oportunidades inesperadas. E naquela história, o fim de um sonho foi apenas o começo de algo muito mais forte e real.